Então essa é a nossa segunda live, nossa segunda palestra, são 4 lives ao todo, e essa é a nossa segunda, né? Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine meu canal, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para você receber as notificações e aí você tem mais acesso às nossas informações e pode ajudar a espalhar essa notícia, combinado? E aí, a ideia é nós trazermos então esse conceito de redução da ansiedade, porque a ansiedade é um componente emocional que está presente em todos nós e não tem como eliminá-lo totalmente. Então, por isso o programa chama Programa de Redução da Ansiedade, onde eu vou trazer conceitos e ideias para ajudar vocês, ainda mais nesses dias aí de pandemia tão difíceis, né? Não é fácil não, né, gente? Bom, eu quero lembrar vocês da semana passada, como nós temos, a nossa live ela dura 1 hora, eu procuro focar o tema específico para vocês memorizarem e nós temos um tempo aí bem proveitoso. Na semana passada eu trouxe o conceito de ansiedade, o conceito de medo, o tema da inteligência emocional, como é importante reconhecer a emoção enquanto ela está acontecendo, né? E também esse autoconhecimento ele é constante para a vida toda. E aí você monitorar o seu corpo, os seus sintomas de ansiedade, que são comuns, como a taquicardia, a boca secar, o coração disparar, a perna tremer, sintomas físicos, sintomas afetivos de você ficar mais tenso, mais irritadiço, e sintomas emocionais de angústia, tristeza, medo, né? E a gente trabalhou um pouco a semana passada, quem não esteve aí, eu estou recordando, essa ideia de que eu preciso aumentar esse meu autoconhecimento, essa minha autopercepção, para que eu possa desenvolver técnicas, habilidades e a partir desse reconhecimento que eu estou ansioso, que eu estou com medo das minhas emoções, eu posso fazer estratégias, aplicar estratégias que vão reduzir a ansiedade, né? No programa de ansiedade que eu ministro, eu sempre faço um teste antes e depois. Então, a gente tem um teste psicológico sobre ansiedade para verificar o seu nível de ansiedade. E geralmente as pessoas fazem o teste, a ansiedade está alta e no final do programa há uma redução da ansiedade a partir desses testes que são feitos mesmo, né? E aí, hoje eu quero trazer para vocês, então, avançar um pouco mais. Nós falamos algumas estratégias na semana passada para redução da ansiedade, para controle do medo, para identificação do medo, ver o medo como aliado, não é? E aí vimos vários tipos de medo, medo da rejeição, medo do compromisso, medo de falta de confiança em si mesmo, né? E é claro que isso é humano, isso existe em todos nós, e a estratégia que a gente tem, na semana passada que eu coloquei muito forte, quero repetir, é o reconhecer que isso existe em mim. Uma vez que eu reconheço, eu posso desenvolver habilidades e técnicas para diminuir, né? E aí, na sequência, hoje, eu quero trazer, então, mais estratégias para reduzir a ansiedade. Então, hoje eu vou focar nesses treinamentos mentais, né? Nessas estratégias mentais. E isso é um processo contínuo, ou seja, desde que você desenvolve essas habilidades, até o nosso envelhecimento e até lidar com a morte mesmo, a gente precisa trabalhar esse treinamento mental. Uma vez que você tenha conseguido alguns avanços de controle mental, de treinamento mental, não significa que você pode parar, não é? O tempo todo você precisa estar treinando isso. Quero lembrar vocês que no meu canal do YouTube, Paulo Antônio Almeida, você tem aí, eu sempre falo isso, meditações guiadas. A meditação Mindfulness, ela é uma ferramenta muito bacana para você reduzir a ansiedade. E na próxima live vou falar mais detalhes sobre Mindfulness. Hoje eu não vou tratar disso, mas eu quero adiantar que já é uma técnica e você pode acessar lá o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe e clique no sininho para receber as notificações, né? E aí você pode ter várias meditações guiadas lá nesse sentido. Então o treinamento mental, ele é fundamental. E aqui eu trouxe essa frase aqui para a gente trazer, começar essa reflexão, ou seja, os pensamentos são pensamentos, não é? Isso parece simples de entender, mas muitas pessoas confundem, acham que o que estão pensando é a realidade delas, é a identidade delas, é a personalidade delas, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim, olha, nossa, estou pensando com raiva da minha mãe. E aí
ela se culpa por estar com raiva de uma pessoa querida e acredita que aquele pensamento é verdadeiro, que aquele pensamento faz parte dela, que ela é uma pessoa má, ou seja, ela começa a um espiral destrutivo negativo. Né? Ou eu alimento uma culpa que eu tenho em relação a um parente meu, um amigo meu, marido, esposa, filho, mãe, pai. Né? E aí são pensamentos. Né? E aí esses pensamentos eles precisam ser nossos servidores e eles não podem ser os nossos chefes. Né? Eles não estão dando ordem para você. E ordens que precisam ser obedecidas. Na verdade, são pensamentos, são fenômenos que acontecem na nossa vida que eles vêm e eles precisam ir embora também. Agora, esse que é o pulo do gato, né? Isso muitas vezes não é fácil, porque às vezes, na maioria das vezes, nós agarramos os pensamentos, eles ficam fixos em nós e nós temos a dificuldade de liberar, de soltar esses pensamentos que muitas vezes são bons e outras vezes são ruins, mas eu preciso treinar mentalmente me libertar desse pensamento. Já falei disso semana passada, o famoso lá Let It Go, do filme Frozen, né? Let It Go, deixar ir mesmo. Isso é um treino. Não significa que você vai conseguir isso imediatamente, que você vai conseguir isso sempre, mas vale a pena você ter esse direcionamento, essa orientação de que passou um pensamento ruim na sua cabeça, deixa ele vir, percebe que ele veio, mas também permita que ele vá embora. Não é? E aí é sempre importante a gente falar que a nossa mente é cheia de pensamentos automáticos. Automáticos por quê? Porque nós somos condicionados ao longo da vida com hábitos que não são muito saudáveis. Não é? Hábitos de destrutividade, de catastrofização, porque também a neurociência vai falar que o homem primitivo lá atrás, ele precisava se defender contra os dinossauros, contra as tempestades, e até hoje nós precisamos, né? E nosso cérebro herdou do homem primitivo essa mania, esse jeito de pensar negativo. E aí o que eu preciso fazer é uma nova construção, construir um futuro, uma visão, uma percepção nos pequenos hábitos meus cotidianos mais positiva e mais saudável. Né? E com isso eu consegui reduzir, diminuir, tamponar os pensamentos automáticos negativos. E aí, o que a gente vai falar aqui são algumas técnicas para ajudar vocês nisso. E como eu adiantei, o Mindfulness, existem milhares de artigos científicos falando aí da importância dos resultados e como eles realmente são eficazes. Né? Então, esse treinamento mental, ele vai trazer esses benefícios onde você vai deixar um pouco de viver a fantasia que você vive, acreditar que aquilo que você está pensando é real, né? E tentar mudar esse pensamento. Né? Não digo que seja fácil, mas é um caminho que a gente possa conseguir, a gente possa treinar diariamente o tempo todo. Né? E como diz a Madre Teresa de Calcutá, qualquer coisa mais fácil do mundo é equivocar-se. Né? A coisa mais fácil para o ser humano é se equivocar, porque nós temos vários estímulos que estão mudando, influenciando nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. E aí é importante estar atento nisso para transformá-los. Né? Então, quando eu falo em treinamento mental, eu estou falando em transformar os pensamentos. Pensamentos do tipo que estão aqui na tela, por exemplo, eu fico assim, eu nunca devo decepcionar as pessoas. Né? E muitas vezes a gente tem esse tipo de pensamento, como que se eu tivesse a obrigação de realmente ser sempre excelente, ser sempre forte, ou ser sempre cuidar do outro. Né? Então, esses deveres, muitas vezes, eles incidem na nossa mente de uma forma muito cruel, muito forte, e aí trazem o quê? Sentimentos de culpa, sentimentos de angústia, aumentando a ansiedade. Né? Sempre que vem um pensamento, eu não devo decepcionar essa pessoa, meu filho, meu marido, minha esposa, meu namorado, meu amigo, vai criar uma tensão interna que vai trazer mais angústia e vai aumentar a minha ansiedade. Porque em algum momento nós vamos decepcionar as pessoas mesmo, porque ninguém é perfeito. Né? Então, quando eu trabalho essa mudança mental, eu posso diminuir e reduzir a ansiedade. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, não é discutir, por exemplo, é claro que o coronavírus é uma tragédia que está acontecendo. Né? Então, nós não vamos discutir o fato em si. Ele é uma tragédia. O que nós estamos trabalhando é como eu treino a minha mente para perceber diferente. Né?
Outra ideia é você se vitimizar muitas vezes, né? Por que eles fazem isso comigo? Por que eles não fazem? O que está acontecendo comigo? Como que isso nos invade? Então, uma coisa é uma evidência. A coronavírus, a crise do coronavírus, ela é fato, ela é real, as estatísticas mostram isso, né? Outra coisa é eu ficar ruminando que isso está destruindo a minha vida. Claro que é um impacto negativo, claro que é um impacto que diminui a nossa capacidade de vida, a nossa saúde, a nossa disposição. Mas eu posso reduzir a minha ansiedade à medida que eu saio do lugar de estar sofrendo, me vitimizando, para trazer soluções criativas para esse momento de pandemia, né? Não digo que seja fácil, né? É claro que é um processo e é um treinamento mental que ele é gradativo, né? Um outro tipo de pensamento que acontece muito são as culpas, quer dizer, deve haver alguma coisa errada comigo, sem mim tudo vai desmoronar, ou seja, quando eu acumulo esses pensamentos de culpa, eu preciso, identificar o que eu estou fazendo nesse momento, né? Por isso que eu falei na primeira semana da questão do autorreconhecimento, do autoconhecimento, de você olhar para os seus pensamentos, para o seu corpo e verificar o que está acontecendo comigo. Por que de repente eu estou alimentando pensamentos mais destrutivos, mais catastróficos? Eu estou pensando mais negativamente a meu respeito, ou a respeito das pessoas que estão comigo? Eu estou acumulando um julgamento que muitas vezes pode ser excessivo, né? Eu reconhecer isso e também não me sentir culpado por isso, mas reconhecer que isso existe e aí lidar com estratégias para aliviar isso. E a primeira estratégia que eu estou trazendo para vocês eu preciso transformar esses pensamentos, né? Então, quando eu penso, nossa, eu não posso decepcionar as pessoas, opa, peraí, tem um gatilho aí falando, por que eu não posso decepcionar? Né? Se eu sou ser humano, eu posso errar, né? Aquilo que nós falamos semana passada, o medo de errar, muitas vezes aumenta a minha ansiedade porque eu quero ser perfeito. E essa perfeição, ela é ilusória, nenhum ser humano é perfeito, né? Então, esse trabalho mental de formiguinha mesmo com a nossa mente, ele é importante, ele é eficaz, e ele dá resultado, né? Eu vou voltar aqui a câmera para a gente. Queria que quem tiver aí, queira fazer alguma observação ou no chat, ou aqui ao vivo, queira dar algum comentário, pode abrir a câmera, abrir o microfone aí, para a gente compartilhar com os colegas aí. Nesse momento de pandemia, eu acho que é uma boa opção também de compartilhar aqui com quem está presente, né? Quem gostaria de trazer alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pesquisa, algum sentimento em relação a essa dificuldade que eu acho que nós estamos trabalhando, que é treinar nossa mente, né? Parece fácil, mas a verdade não é tão fácil assim, né? Então, sinta a sua vontade para fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida. Tem alguém que gostaria no chat aqui, ok? Vocês podem estar... Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Ei, Daniela, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Estou melhor. Ah, que bom. Queria agradecer porque foi de grande ajuda seu aconselhamento na semana passada, que eu falei que tenho uma dificuldade de dormir porque fico aqueles pensamentos vindo na minha mente. E agora, assim, eu deixo fluir, como você me orientou, deixo fluir. Quer vir, vem, então eu penso e logo depois durmo. Não fico me martirizando assim para tentar tirar do meu pensamento, não. Então, quero te agradecer e dizer que me ajudou muito. Que legal, Daniela. Fico feliz, viu? Acho bacana demais você falar esse depoimento, porque nosso objetivo aqui é esse, né? Auxiliar vocês aí, a nós todos, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E que bom que você conseguiu entender e aplicar no seu dia a dia. O que acontece muito essa mudança de paradigma, às vezes ela é difícil, né? Aquilo que eu falei semana passada, porque é senso comum as pessoas acharem que se eu me preocupar, se eu aumentar a minha preocupação, ela vai dar resultado. E na verdade é o que você falou. Você aprendeu isso que eu falei semana passada, ou seja, os pensamentos vêm e vão. Se são pensamentos negativos, deixa eles virem, né? Aceita que eles estão vindo e eles vão embora gradativamente. Se eu fico tenso, querendo me tranquilizar, eu fico querendo aumentar o meu controle sobre eles, eles vão aumentar a curto prazo e a longo prazo também, né? A Letícia está falando aqui, a primeira palestra está disponível no YouTube, tá, Letícia? Você pode acessar lá, eu subi com ela hoje,
Vocês que não participaram da primeira palestra semana passada, ela está no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Paulo Antônio Almeida, você pode acessar lá, né? Pessoal, fiquem à vontade aí para vocês se inscreverem no chat, abrirem a câmera, abrirem o microfone para a gente trocar figurinha aí. Eu acho que a gente tem pessoas conhecidas aqui também no grupo, aí a gente pode estar trocando bastante empatia com o outro, né? Que é uma redução da ansiedade. A empatia também reduz a ansiedade. Vou continuar aqui um pouquinho e a gente volta, eu abro a discussão de novo, tá? Bom, então, o que eu quero reforçar, como eu falei, nosso tempo é curto, né, 1 hora de live só, então não dá para falar de muitas técnicas e eu vou focar em algumas. Então, nosso foco principal é essa intervenção cognitiva, que é a modificação das estimativas exageradas, das avaliações exageradas, né? E quando eu falo de intervenção cognitiva, gente, essa palavra cognitiva está relacionada a esses pensamentos mesmo, né? Ao planejar, a sua memória, a sua atenção, o seu foco, tudo que é cognitivo está ligado a essas funções que estão relacionadas aqui ao lobo frontal, pré-frontal esquerdo, principalmente, que eu falei com você semana passada, e todas as técnicas que nós estamos trabalhando visa ativar essa área cerebral para reduzir a ansiedade. Então, não é o nosso objetivo eliminá-la totalmente, mas sim essa redução, né? E por que isso é eficaz? Porque muitas vezes o que os autores falam? Que a minha ansiedade ela aumenta à medida que eu tenho uma percepção exagerada sobre o evento, né? Vamos pegar aqui o exemplo do coronavírus, que nós estamos vivendo assim, essa tragédia internacional, né? É claro que o fato, as mortes no Brasil estão aumentando, isso traz angústia para a gente, traz dor, sofrimento, tristeza, frustração muito grande, né? Agora, o que eu não posso, por exemplo, houve uma média aí de 1.500 mortes, vamos dizer, nos últimos dias, né, por dia, 1.300, 1.500 mortes. Isso é um fato pesado, né? Nós não podemos aliviar isso, não dá para você fingir que isso não está acontecendo. Agora, quando eu aumento isso, eu faço, nossa, 1.500 é uma coisa tão absurda e eu acho que vai chegar a 5.000 ou a 10.000, não é? E aí eu fico ruminando esse exagero de achar que esses números vão só aumentar para números mais escalonáveis, tipo 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. E o que vai acontecer? Né? Quer dizer, o mais saudável agora é reconhecer que é grave, claro que os números são graves, mas evitar eu aumentar o exagero dessa percepção desse número, né? Eu dar para ele a adequada gravidade e não deixar que a minha mente, a minha fantasia exagere demais essa percepção, né? E aí isso vai me ajudar, como eu falei aqui, a corrigir essa baixa autoeficácia. Por exemplo, diante de uma dificuldade de trabalho que eu estou tendo, ou de um relacionamento familiar, pessoal e emocional, eu pensar assim, eu nunca vou conseguir me relacionar bem com essa pessoa, né? E se eu penso exageradamente nisso, esse nunca, eu vou ter um sentimento de que eu não sou eficaz. Essa baixa autoeficácia minha vai fazer com que a minha ansiedade aumente, né? Então, na verdade, o que a gente tem como ser humano o nunca, ele é muito forte, né? Então é um tipo de pensamento mais pessimista que eu preciso transformar, que eu preciso verificar que isso está gerando em mim mais angústia, mais ansiedade e até falta de ar, taquicardia e mal-estar, né? E eu preciso, para diminuir esse exagero, focar na solução de problema, ou seja, como que eu vou resolver esse problema a curto prazo, a médio e longo prazo? Então, se eu ficar pensando, por exemplo, o que vai acontecer em dezembro no Brasil? O que vai acontecer em setembro no Brasil? Isso vai aumentar a minha ansiedade, porque ninguém tem uma bola de cristal. As coisas estão mudando com muita rapidez e qualquer previsão sobre o coronavírus hoje, ela é temerária porque os dados científicos mudam o tempo todo, né? E eu posso focar em soluções de problemas a curto prazo, né? Ou seja, pequenos círculos de controle, como eu falei semana passada, onde eu posso ter realmente mais controle sobre ele. E aí, qual o problema que eu vou resolver hoje, né? Ou nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde?
e evitar ficar pensar muito a longo prazo, né? E aí eu aumentar o repertório de recursos de enfrentamento, né? Ou seja, eu promover experiências positivas. O que é isso? Como eu posso promover experiências positivas? Ah, eu estou fazendo uma ligação, essa live, por exemplo, como que eu posso curtir ela mais? Como que eu posso ver fotos minhas de viagens antigas que foram bacanas? Como eu posso, com uma ligação com um amigo, filho, parente ou vizinho, eu curtir? De repente, se eu estou em casa com os meus familiares, eu curtir um almoço, um jantar com eles. E esse momento, eu aumentar essa experiência positiva, né? Para eu ter um sentimento de autoeficácia aumentado, né? O que muito acontece nos quadros de ansiedade mais crônica, ou ansiedade muito grave, é que a pessoa ela se sente incapaz de lidar com aquele sentimento, né? Como eu falei na semana passada, as pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, elas têm certeza que elas não são capazes de controlar aqueles sintomas, né? E realmente não são, né? Porque são sintomas muito fortes. Mas à medida que ela é treinada para verificar que muitas vezes ela está exagerando, ela exagera a percepção dela sobre aquele sintoma, como eu falei, ninguém até hoje não foi demonstrado que morreu do coração, no ataque do coração, durante uma síndrome do pânico, né? Isso é raro, praticamente não aconteceu. Então, mas os pensamentos exagerados fazem com que a pessoa pense assim, nossa, eu vou ter um ataque cardíaco agora, esse pânico que eu estou sentindo vai me matar. E, na verdade, não vai. E aí a autoeficácia dela fica diminuída, ela fala assim, poxa, realmente eu não sou capaz de sustentar isso, eu não dou conta de lidar com essa angústia, com essa ansiedade. Então, quando nós focamos em corrigir aqueles pensamentos de treinamento mental, na verdade nós estamos atuando para aumentar a nossa sentimento de autoeficácia, para aumentar a nossa abordagem de soluções de problema, para aumentar o meu repertório de experiências positivas e de aumentar a minha autoeficácia, né? Se eu acumulo, se eu alimento pensamentos destrutivos, catastróficos e pensamentos mais negativos, essa minha sensação de que eu não sou capaz, eu não sou eficaz, eu não vou dar conta de fazer aquela prova, eu não vou dar conta desse relacionamento, eu não vou dar conta de enfrentar esse casamento ou esse trabalho, isso aumenta a minha ansiedade. Então eu preciso ir na fonte. Qual que é a fonte? São os nossos pensamentos, as nossas crenças, as famosas crenças, né? Então a minha crença de que eu estou desamparado, ou a crença de que eu não sou eficaz, ou a crença de que eu não tenho capacidade de solucionar problema, essas crenças precisam ser trabalhadas e ressignificadas, remodeladas para serem transformadas, né? E é o que a gente visa aqui com algumas técnicas hoje, então, esse conceito, e vou trazer outras possibilidades para vocês buscarem essa mudança cognitiva, né? Pessoal, vou dar uma parada aqui. Claro? Quem gostaria de fazer alguma observação, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá dando para entender o raciocínio, as técnicas? O que vocês gostariam de comentar? Como que vocês veem essa mudança aí mental, que ela não é fácil? E mesmo sendo repetitiva às vezes, não tem problema nenhum. Você identifica que o pensamento vem, eu estou julgando muito essa pessoa, não é? Eu estou vendo um lado mais negativo dela, não tem problema nenhum. Isso acontece, é natural. A questão é, será que isso pode ser transformado? Eu posso mudar essa percepção e treinar minha mente para ver diferente? É esse que é o nosso objetivo aqui, né? E aí, fiquem livres aí no chat para vocês comentarem, trazerem aí algumas dicas, algumas sugestões, perguntas e dúvidas, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, trocar alguma experiência, trocar alguma figurinha? Fiquem à vontade para a gente poder estar batendo um papo aí agora, né? E interromper também. Se vocês quiserem me interromper, escreva no chat aqui que a gente muda essa dinâmica, né? É só porque o microfone de vocês está vermelho. Quando o microfone deixa de estar vermelho, eu sei que vocês querem falar, aí eu paro de falar aqui e a gente continua batendo papo, beleza? Bom, então continuando nesse treinamento mental, eu preciso identificar quais são as avaliações de risco que eu estou colocando e que elas são errôneas, né? Então, por exemplo, se eu fico pensando assim, eu não vou conseguir acompanhar essa aula, né?
Ou eu vou chegar no meu curso e eu não vou entender nada do que está acontecendo lá e eu não vou dar conta de acompanhar a turma, porque eu sou novo na escola ou porque eu estava doente, estou voltando, né? Isso é uma avaliação de risco, ela é errônea, né? Ou seja, será que você não é capaz mesmo? Será que você pode talvez retornar na sua história de vida, no seu passado, reconhecer alguma vitória que você teve lá e trazê-la junto com você, né? É uma técnica muito bacana quando você faz uma linha do tempo e aí você pensa aí agora, eu convido você a pensar, na sua história de vida, se você pensar do nascimento até hoje, quais situações de conflito que você viveu que você resolveu? Que você deu conta de solucionar, né? Então, a gente pensar, no coronavírus, a gente está vivendo uma coisa muito nova, né? O mundo nunca viveu, nos últimos 100 anos, uma situação como essa. Mas, se eu busco na minha vida pessoal, profissional, familiar, alguma tensão que eu vivi, algum conflito que eu vivi e que eu passei por ele e consegui vencer, eu vou ter ali recursos internos, né, emoções, sentimentos e pensamentos, estratégias internas que eu posso colocar aqui hoje, né? Então, provavelmente você na sua vida pessoal, profissional, familiar, já passou por uma dificuldade na vida e venceu essa dificuldade. Então, aquela vitória que você conseguiu lá atrás, ela permanece dentro de você. E isso diminui a sua avaliação de risco errônea, né? Ou seja, diminui muitas vezes um viés negativo que você está tendo nesse momento que você está vivendo, né? Que está aumentando a sua ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer é diminuir aqui, ó, essas respostas mal adaptativas de evitação e busca de segurança, né? Eu vou explicar isso aqui. Acontece muito, gente, nesse momento de ansiedade, eu acho que com vocês também é comum as pessoas fazerem o quê? Eu vou buscar um remédio, não é? Que não tem nada contra a medicação, não é? A medicação, ela é usada e ela é efetiva. O problema é que o excesso de medicação ou a medicação muitas vezes usada durante muito tempo, ela perde a eficácia, não é? A gente sabe, principalmente em relação aos ansiolíticos, outros antidepressivos também, né? Outras medicações, elas podem ter uma duração maior, mas você precisa estar sempre trocando a dose, trocando a estratégia de uso, a quantidade, enfim. E ainda assim os resultados são menores. Então, o que acontece é que, diante de um quadro de ansiedade, o que as pessoas buscam elas vão pegar o remédio e colocar na bolsa. Ainda que elas não tomem o remédio, elas ficam com ele na bolsa ou numa gaveta, próximo a ela, que a ideia que ela tem na mente dela é que se ela tem aquele remédio perto, numa crise de ansiedade, é só ela tomar o remédio que vai resolver o problema. Na verdade, essa é uma resposta mal adaptada, porque, na verdade, ela está aumentando a ansiedade dela, né? E como eu falei na primeira semana, uma das estratégias mais eficazes para você reduzir a ansiedade é você ir gradativamente se expondo, aceitando os sintomas da ansiedade. Eu digo que isso não é fácil, não é? É claro que quando você está com o coração disparado, sem ar, quando você está com uma pressão no peito, o que a gente quer primeiro é se libertar disso, não é? Mas o que os autores indicam, as pesquisas mostram, é que se eu enfrento gradativamente essa sensação de desconforto, ela vai diminuir por si mesma, né? Os pensamentos estão assolando a minha mente, estão em volume muito grande, eu estou pensando muito em coisas que eu preciso consertar, por exemplo. Se eu aceito esses pensamentos e não busco fugir deles, gradativamente eles vão diminuindo. Agora, se eu quero agarrar neles e trazer solução, eles vão aumentando, como a Daniela falou, que ela conseguiu essa estratégia e foi eficaz para ela, né? Então, eu preciso gradualmente interromper essas respostas mal adaptativas de busca de segurança. Não estou dizendo que isso não é fácil, porque numa crise de ansiedade você vai recorrer ao remédio, você vai recorrer a uma pessoa para te ajudar, não é? Você vai recorrer a uma companhia. Então, se você tem uma fobia social, por exemplo, medo de estar em público, você vai buscar ir a um shopping ou uma praça com alguém. Isso te dá segurança. Mas, na verdade, essa estratégia ela é uma falsa ideia de segurança, porque a longo prazo, o que ela faz? Ela vai trazer para você a ideia de que você é incapaz, que você não dá conta e aumenta a sua ansiedade a longo prazo. Então, o mais indicado
é você substituir essas estratégias por outras mais adaptativas. E é o que a gente vai estar falando, né? Quais estratégias são essas? Justamente essas de mudança cerebral, mudança cognitiva, né? De eu ter realmente parar de fugir da ansiedade, né? Então, o primeiro passo há uma desvantagem nessa fuga. Eu preciso entender que essa desvantagem na fuga eu vou aumentar a ansiedade a longo prazo. Então eu preciso parar de fugir da ansiedade. O primeiro passo é isso, né? Eu preciso, aquela dor no peito que eu tenho, se você tem, às vezes, uma ansiedade muito aguda, muito grave, aquela falta de ar, aquela taquicardia, aquela angústia, aquela sensação de desamparo, aquela sensação de vulnerabilidade. O mais indicado é entrar em contato com essa sensação, né? Eu sei que não é fácil fazer isso, eu entendo que no momento da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, a vontade é parar de sentir tudo isso, lógico, mas enquanto estratégia de adaptação mais adequada, é indicado que você gradativamente, eu estou falando aqui passo a passo, gradativo, né? Não estou dizendo para você fazer isso de uma hora para outra, você vá dando conta de vivenciar esse desconforto, porque muito do que ele está acontecendo, ele é uma vivência interna sua de percepção e de pensamento. E não é a realidade, né? E é isso que é a chave da mudança, da transformação, né? Então, há um alívio subjetivo na fuga, né? Eu estou falando assim. Agora, evitar esse sentimento, ele vai reforçar futuros episódios de ansiedade, né? Então, à medida que eu busco a companhia de outra pessoa, eu busco remédio, eu coloco talvez algumas santos perto de mim, né, que são bons também, né? A nossa espiritualidade ajuda nesse sentido, mas eu preciso entender que isso a longo prazo é prejudicial para mim, né? E aí, aos poucos, eu diminuí a minha tentação de ceder à fuga, né? E aí, se eu fujo, eu vou aumentar minha culpa, o meu desapontamento e vou perder minha autoconfiança, né? E aí eu volto para vocês, para usar aquela estratégia. O que você fez no passado que foi bom resultado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade de enfrentar uma nova turma, um novo curso, uma nova profissão, um novo trabalho, né? Um novo relacionamento. Ela vai falar assim, nossa, não dou conta, né? Não dou conta de voltar à escola, não dou conta de voltar ao meu trabalho, não dou conta de conviver com aquelas pessoas lá, né? O que ela pode fazer? Você pode pensar em um momento da sua vida que você viveu aquela dificuldade, que você sentiu aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade, e você passou por aquilo. E aí, aquela sensação de vitória de você ter passado, você pode voltar com ela, trabalhando essa imagem na sua cabeça, né? De que você venceu aquele desafio, e aí você pode vencer o desafio atual. E aí você vai aumentar a sua autoconfiança, consequentemente, reduzir a sua ansiedade. Você não vai ficar livre dela, você não vai ficar totalmente livre da vulnerabilidade, da sensação de fragilidade, mas você vai reduzir e vai dar conta de passar por aquela situação com mais tranquilidade, mais segurança, mais sentimento de autoeficácia, de autopercepção. Então, muitas vezes, não é o resultado em si que conta, o resultado de que se você ganhou ou perdeu, mas é o quanto que você deu conta de aumentar a sua autoeficácia, o seu sentimento de que você é capaz, o sentimento de que você tem uma autoconfiança e que você pode gradativamente vencer aquela situação, né? Isso é uma conquista diária, né, gente? Mas é primordial que você tenha em mente essa mudança de paradigma de que se eu fugir dessa sensação, na verdade, eu vou aumentar a minha ansiedade, né? É esse o nosso desafio aqui e que eu vou batalhar para vocês hoje na live toda, porque não é fácil de entender, não é fácil de praticar, né? Então, se eu vou fugir da minha ansiedade, o que vai acontecer? Vai aumentar a minha sensação de fracasso, eu vou aumentar a minha sensação de que eu não consigo, né? E que as crenças errôneas, elas estão certas, né? Então, eu vou pensar assim, nossa, o que eu estou pensando agora aqui é que eu não dou conta de lidar com esse trabalho, né? E aí, se eu fujo disso, eu fujo de enfrentar o trabalho, enfrentar a ansiedade, aumenta a minha crença de que eu não sou capaz mesmo, né? De que a ameaça ela é muito grande mesmo, né?
Voltando aqui ao tema do coronavírus, que é o que nós estamos vivendo agora, é claro que não é errôneo eu pensar que é um perigo grave. Isso não é errôneo, ele é correto. Né? O errôneo é, eu não vou dar conta de passar por isso durante muito tempo. Né? E aí, se você volta lá atrás, nos momentos de crise que você passou na sua vida, na infância, na adolescência, na fase adulta, você vai ver que você venceu situações difíceis e que aquelas situações que você venceu, você era capaz de vencer, você tinha eficácia, tinha estratégias para solucionar problemas e que hoje você pode ter para solucionar a questão do coronavírus, né? Ou seja, a sua dificuldade de ficar em casa, o isolamento social, a dificuldade de trabalho, de renda. Então, é claro que eu não quero diminuir aqui a dor que nós estamos vivendo, mas também a gente precisa ter essa estratégia de como lidar com isso melhor. E uma delas é eu recorrer aos meus recursos internos que eu já ganhei em outros momentos de crise da minha vida, né? Pessoal, podemos compartilhar aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa passou na sua cabeça, de repente, que veio agora, vamos compartilhar, que a gente está aqui juntos, né? Eu acho que sempre que a gente compartilha, a gente ajuda uns aos outros, traz temas práticos, traz aí exemplos de vida cotidiana que são tão saudáveis para a gente, né? Um outro caso que eu tenho, como eu falei com vocês, eu tenho entendido algumas pessoas da área de saúde num programa da UFMG, que é um programa que atende no Brasil todo pessoas com enfermeiros e pessoal da área de saúde, né? E eles relatam essa questão de que como eles se sentem agredidos e desrespeitados quando eles colocam as orientações de uso da máscara, por exemplo. E aí a sensação interna deles é de que eles não são eficazes para mudar o hábito das pessoas, né? E aí o que na verdade acontece não é que eles não são eficazes, é que essa mudança de hábito, ela é difícil mesmo, né? Se nós pensarmos aí o uso da máscara, ele tem praticamente um mês que a OMS ela começou a legalizar isso, né? A tornar isso legal e as pessoas estão sendo multadas por isso, né? Então, esses profissionais de saúde, muitas vezes, eles se sentem agredidos por não conseguir mudar o hábito das pessoas. E algumas pessoas entram nos postos de saúde, nos hospitais, eu não vou usar máscara mesmo, não preciso disso. E afrontando esses profissionais de saúde. E eles se sentem agredidos. O que a gente precisa trabalhar eles não estão agredindo você que é profissional da saúde. Eles estão agredindo a eles mesmos e a uma dificuldade de mudança de hábito, né? E essa mudança mental, ela é necessária de fazer porque quando a gente pensa em orientação para mudança de hábito, ela não é só uma questão comportamental interna, ela é uma questão de gestão organizacional, né? Ou seja, eu preciso ter uma organização que faça uma comunicação eficaz para o uso de máscara, eu preciso ter placas sinalizando que é proibido o não uso de máscara nos hospitais, nos postos de saúde. Então, essa mudança, ela é estrutural, cultural e ambiental. Ela não diz respeito só ao indivíduo, porque se eu coloco a culpa em mim, eu enfermeiro, eu médico, eu profissional de saúde, eu não sou eficaz para mudar o hábito da pessoa usar máscara, eu vou diminuir meu sentimento de autoeficácia, né? E se eu diminuo o meu sentimento de autoeficácia, eu diminuo o meu sentimento de confiança em mim mesmo, a minha ansiedade vai aumentar, né? Então o que nós precisamos entender nesse momento de coronavírus, onde as pessoas estão com dificuldade de usar máscara, se eu sou profissional de saúde, eu não posso alimentar a ideia e o pensamento de que a culpa é minha. Ele não está usando máscara porque eu não estou sendo capaz de orientá-lo, de pôr o limite que ele obedeça à lei de não usar máscara, não é? Na verdade, é um conjunto cultural maior e que eu preciso contribuir, orientar. Mas eu não estou sendo mal avaliado ou não sou um mau profissional por isso, né? E aí, voltando ao que nós estamos trabalhando aqui na live, essa mudança mental, esse treinamento mental, para que eu possa trazer pensamentos mais construtivos, pensamentos que vão reduzir a minha ansiedade e não pensamentos que vão aumentar essa minha dificuldade de lidar com os conflitos internos, né? Então, é um exemplo prático aí. Se vocês tiverem outro, por favor, compartilhe. Então, reforçando, gente, o alívio imediato na fuga e na evitação,
ele vai aumentar a minha sensibilidade aos sinais de ameaça no longo prazo, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo de... se eu estou com uma fobia social, é muito comum uma ansiedade das pessoas terem fobia de espaços públicos, né? As pessoas têm medo de falar em público mesmo, né? Eu dou muito treinamento de falar em público, as pessoas têm medo de falar em público, mas não só isso, algumas fobias, alguns casos mais graves, né? Fobia, por exemplo, de você estar no shopping ou numa praça com pessoas juntas. A ideia de que eu vou levar uma pessoa para estar comigo traz um alívio imediato, mas só que o que isso faz? Aumenta a minha sensibilidade a essa ameaça. Eu começo a entender para o meu cérebro, a dar uma mensagem para o meu cérebro de que estar em público é ameaçador, né? Enquanto que se eu gradativamente, claro, gente, estou falando uma exposição gradativa, eu vou me expondo a essa ameaça que para mim internamente é uma ameaça, eu vou reduzir o meu medo e a minha ansiedade vai reduzir a longo prazo, né? Claro que isso não é fácil, você está numa crise aguda de fobia social ou de pânico. Mas se você faz isso passo a passo, gradativo, pequenos hábitos, né? Tem um livro muito interessante que a mudança de hábito ela faz dizendo isso, ou seja, micromudanças no seu dia para você conseguir adquirir um hábito, né? E aí você vai criar outros caminhos neurológicos para gerar mais autoconfiança, autoeficácia. E aí, imagens mentais são uma boa estratégia, ou seja, se você fechar os olhos e se ver dominando uma situação, falar em público, por exemplo, ou diante de conviver com outras pessoas, se você mentaliza que aquela situação está sendo tranquila para você, você fica mais calmo e você vai diminuir, reduzir a sua ansiedade com esse treinamento mental, que é o nosso foco da palestra de hoje, na nossa live, né? E aí, gente, uma outra estratégia é, será que eu estou exagerando a probabilidade de alguma ameaça ou perigo ocorrer, que alguma coisa ocorra, né? Então, a ideia é de que quando eu exagero, eu superestimo a probabilidade de um acontecimento, a minha ansiedade vai aumentar, né? Então, diante do coronavírus, se nós alimentarmos que, nossa, isso vai ser, em vez de 1.500 mortes, vão ter 5.000 mortes diárias, né? Se eu faço isso, aí a minha ansiedade vai, puf, lá em cima, minha pressão aumenta, o nível de glicose, colesterol, né, todos aí, os neurotransmissores ligados ao estresse vão aumentar, e aí eu vou ficar mais ainda tenso e preocupado, né? Então, como eu falei no início, uma pergunta é, será que eu estou exagerando, né? Isso a gente pode fazer com a gente o tempo todo, e à medida que você vê a sua história de vida, você percebe se você é uma pessoa que tende mais ao exagero ou não, né? Tem gente que tem uma tendência a exagerar um pouquinho, né, gente? Exagera tanto para o bom quanto para o mal, né? E aí a gente já sabe isso. Agora, muitas vezes a pessoa não percebe isso, né? Ou seja, precisa que você tenha um toque de alguém, ou um familiar, um amigo, fazer, opa, peraí, você está exagerando um pouco nessa sua extrema mania, talvez, de um cuidado super excessivo, né? Até que ponto, então a pergunta que eu coloco para vocês é, até que ponto que você está tendo um cuidado super excessivo, né? Com o coronavírus, por exemplo, né? Passando álcool até na alma, né? Onde não precisa, geralmente. E aí verificar isso, não tem problema nenhum viver isso, né? Ou seja, não é se culpar por isso, mas ter essa percepção para que esse exagero ele seja reduzido e aí, consequentemente, reduz a sua ansiedade. Por que isso é importante? Porque a longo prazo, se você mantém essa superestimação da ameaça, a sua ansiedade vai ficar num nível muito mais elevado, né? Então, a sua taquicardia, a sua pressão alta. Tem um aluno meu que falou assim, olha, eu fui no médico e minha pressão está alta. E eu estava tudo tranquilo no escritório dele, estava lá dentro do consultório, estava tranquilo, não sei por que estava alta. Quer dizer, não estava alta só naquele momento do consultório, estava alta durante vários períodos da vida dele, né? E aí ele não se deu conta disso, né? Porque ele estava alimentando um excesso de preocupação, ruminando uma preocupação excessiva que, consequentemente, vai trazer mais um sentimento de ameaça. A ameaça é muito grande e aí eu vou aumentar a minha taquicardia, vou aumentar a minha tensão, a minha pressão interna, né? E aí, uma estratégia também bastante utilizada, uma técnica aí cognitiva muito eficaz é: eu estou excessivamente focado no pior desfecho possível, né? E será que, claro que vale a pena pensar, e uma outra estratégia é, o que pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer,
né? Diante dessa técnica, você, por exemplo, diante do coronavírus, o que pior pode acontecer? Nem sei, não quero nem pensar, não quero nem falar, né, gente? Dá até medo de pensar. O quê? Deixa eu parar um pouco para a gente compartilhar aqui. Quem falou? Aqui. Letícia, eu estou super apavorada com o meu próximo Enem, meu ingresso na universidade, que tem que ser público em BH. É muita pressão. Ah, com certeza, Letícia. Sem dúvida aí, o Enem é pressão mesmo, né? Agora, o que você pode fazer por exemplo, focar na solução de problema. Você está buscando fazer o seu melhor, não é? Focar nos estudos e ver o que você pode estudar, fazer realmente ali, aproveitar ao máximo o seu tempo, evitar a procrastinação. Então, é claro que o Enem é um momento grave, um momento de pressão, de tensão, de ansiedade, de angústia mesmo, né? Agora, vale a pena pensar, será que eu não estou exagerando essa minha preocupação? E aí você traçar o que nós estamos falando aqui, ou seja, eu diminuir a minha tensão interna através de uma mudança de meu pensamento, treinamento mental, né? A Patrícia está falando assim, eu tenho fobia de dirigir, né? Patrícia, também, isso é muito comum, né? Algumas pessoas têm mesmo, e aí pode ser trabalhado, aqui nós estamos fazendo essa abordagem de treinamento mental, existem outras técnicas que lidam com fobia, principalmente dirigir, outros tipos de fobia, mas nesse contexto nós estamos trabalhando, a trabalhar com imagens mentais, você pode visualizar você dirigindo com confiança, com tranquilidade, com domínio da direção. Se você visualizar isso e trabalhar essa imagem mental cada vez mais, todo dia um pouquinho, você vai aumentar um pouco, diminuir sua ansiedade e a sua fobia tende a diminuir. É claro que precisa de um pouco mais, outras estratégias, outras técnicas, né? Mas com certeza você é um primeiro passo, você identificar quais são os pensamentos que estão aí, você treinar a sua mente para visualizar um momento de mais crescimento e domínio da direção aí para você, né? Vera quer falar? Fala aí, Vera. Quem estava falando, começou a falar, eu cortei aí. Fica à vontade. Não, tô adorando ouvir. Obrigado, Vera, que bom. Gente, fica à vontade, quem quiser começar, né? Letícia está falando, porque o nosso lado racional sabe como controlar a ansiedade, mas na prática a gente não dá conta, ficando só na teoria. Sim, mas aqui, o que a gente está trabalhando aqui é o seguinte, não é o controle da ansiedade, né? Como a Daniela falou aqui, semana passada eu toquei. Se você quiser racionalmente controlar a ansiedade, você vai aumentá-la, né? Então, o que nós precisamos fazer, dentro da estratégia que estou falando, é aceitar a emoção, entrar em contato com essa emoção para ela ir dissolvendo. Então, se você está ansiosa com o Enem, se você está tensa, não consegue dormir, e você quer mudar isso muito, o primeiro passo é reconhecer que isso está acontecendo e você permitir que esse mal-estar aconteça em você, né? Como eu falei, não é fácil, né? Na teoria é muito fácil entender, né, Letícia? Mas na prática dá vontade de sair correndo mesmo, mas gradativamente você dá conta de lidar com essa ansiedade, com esse mal-estar, porque no dia da prova você provavelmente vai estar com mais taquicardia, você vai estar mais suando frio, você vai estar mais tensa mesmo, né? Então já é bom, eu não quero falar é bom já ir acostumando, porque é terrível isso, né? Mas a ideia é você já acostumar com esse desconforto, essa sensação, porque quanto mais você aceita, você lida com isso, mais isso vai assentando, né? E é claro que a gente não tem que acostumar com o Jair, não, pelo amor de Deus. Mas a estratégia só foi uma brincadeirinha, tá, gente? Tinha mau gosto, mas foi, né? Quero continuar. Paulo, Oi, pode falar. Pode falar. O exercício que você falou aí do o que de pior pode acontecer, Isso. que na verdade foi não me fugiu a palavra da medicina. Denise, me ajuda aí. Medicina alternativa, gente? Como é que Sim, chama? medicina alternativa. Alopatia. Homeopatia. Homeopatia, isso. Sim. E eu fui numa consulta, isso deve ter uns 6, 7 anos, e ela me ensinou esse exercício. Ah, sim. E eu achei ele incrível, assim, porque ele me ajuda demais. Eu uso ele
com frequência. Uhum. Que é aquela coisa da gente... Você falou sobre potencializar a realidade, né? No pior lado. Então, estamos vivendo a Covid. Semana passada eu estava escutando o Calil, e aí uma das pessoas que está acompanhando ele, que estava falando lá, ele falou de vacina chegando em 3, 4 anos, e eu já me visualizei com 40 anos, olhando no Instagram as pessoas vivendo todas em casa. Eu falei, meu Deus, gente, a sensação que eu tive, e eu fiquei o fim de semana, assim, muito ansiosa de, tipo, eu tô perdendo minha vida, vou ficar aqui, vivendo aqui, escutando a Helenise me xingando todo dia, trabalhando no computador e tal, e eu dei uma pirada, que foi exatamente isso que você falou sobre potencializar a realidade, mesmo porque se isso vier a acontecer também, eu não sei como é que vai ser, né? Então, assim, eu dei uma pirada e tal, e que tem a ver com isso, e depois fugiu o meu foco de pensamento, porque não adiantava mesmo, isso não é uma paranoia, né? Não é nem um pensamento de uma coisa que eu tenho que resolver, nem nada, não. Então, assim, passou pela minha cabeça e foi embora. Mas aí você falando sobre deixar a realidade pior do que ela é, né? Então, tipo assim, pra que eu tô pensando daqui 5 anos? Isso. Então, né, vamos resolver o do dia, então isso funciona pra mim. E esse negócio do que pode acontecer. De pior, né? Funciona muito por uma questão profissional. E assim, eu faço aquele caminho, né? Se eu não vou pegar o exemplo aí da nossa colega aí, se eu não passar no vestibular, o que pode acontecer? Né? Então, eu fiz um exercício, na época, isso já tem um tempinho, era com relação à questão profissional. E eu não tenho filhos, então assim, moro sozinha e pensei, se der tudo errado, o que vai acontecer? Vou ser mandada embora. Vou passar fome? Não vou passar fome. Mas se minha reserva acabar? Ainda tem a casa dos meus pais, né? Poderia me recorrer lá. Se eu não tivesse, fosse órfã, tenho amigos, tenho parentes, tenho um relacionamento com eles. Então, assim, a gente perdeu o emprego, acabou a vida. Não é assim, né? Mesmo que você pode arrumar também outro emprego. Então, esse exercício de até onde, se tudo der errado, onde eu vou parar? Exato. Me ajudou muito e me ajuda muito com a questão da ansiedade. Que bom, Isabela, bom você compartilhar isso, porque eu acredito que todos nós temos essa experiência, né? E aí quando você pensa o pior, você traça soluções para aquele pior, depois você pensa no moderadamente, no menos pior e naquilo que pode ser mais tranquilo, e as soluções vão vindo, né? O mais provável, né? O mais provável, é. E aí você vai abrindo a sua mente para soluções muitas vezes inimagináveis, não é? E aí você vai se tranquilizando e reduzindo a ansiedade. Não é que você vai eliminar a ansiedade totalmente, mas através dessa estratégia você vai reduzi-la e aí você tem condição de criar outras alternativas para aquele momento que você está vivendo, né? E até isso que você falou, você parou, você pensou assim, nossa, com 40 anos hoje eu vou estar vivendo isolada. Aí quando você viu que isso era uma paranoia, você parou de pensar isso e buscou outros pensamentos, né? Mas a ideia é não se culpar por isso, porque os pensamentos vêm mesmo. E a gente, na verdade, identificá-los, transformá-los e deixar eles irem, né? Que é o mais natural. Sim. Bacana demais. Esse é um exercício, assim, excelente. Coisa que você falou também que eu não pensei nisso, mas que é quando você desenha essa história das possibilidades até o pior, esse caminho de pensamento te ajuda a buscar soluções. Sim. Outros caminhos, outras possibilidades, ou o que você pode fazer naquele momento, né? Sim, porque o que acontece muito com a ansiedade, ela nos paralisa, nos imobiliza, e aí a busca de soluções fica limitada. Quando você aceita essa tensão e vê que esse pensamento ele é destrutivo e busca relaxar um pouquinho, outras soluções vão vindo, né? Porque aí você sai da imobilização, do congelar que aquela tensão da ansiedade traz, para relaxar mais e aceitar esse momento, e aí gradativamente, passo a passo, pouco a pouco, outras ideias vão surgindo que você nem tinha pensado, né? Sim. Que bom, obrigado, Isabela, por compartilhar. Quem mais a gente gostaria de dar um toque aí? Tem gente aí conhecida, gente amiga, familiar, né? Só gente do bem aí junto. Eu vou avançar mais um pouquinho e a gente termina, tá bom? Pra gente fechar em 1 hora, para não agarrar vocês demais, né?
Então, gente, a técnica desse treinamento mental que eu falei hoje, ela pressupõe esse automonitoramento dos pensamentos ansiosos. Ou seja, isso é um treino que você precisa fazer. Peraí, o que eu estou pensando? Será que eu estou pensando negativamente demais hoje? Então, deixa eu mudar a minha direção e buscar, como a gente falou aqui, outras possibilidades, né? Mas esse automonitoramento é o primeiro passo para você transformar o pensamento, né? E aí, na semana que vem eu trago para vocês técnicas de anotação de pensamentos diários, e aí é muito eficaz porque você consegue mapear o que você está sentindo, pensando nesse momento e, consequentemente, você pode transformar, né? E também, gente, avaliar uma situação baseada em evidência. Então, do coronavírus, o que nós temos aí? Um número crescente de mortes no Brasil, né, no mundo todo. A vacina, alguns estudos dizendo que a vacina talvez chegue no final desse ano, mas é pouco provável, uma vacina mais eficaz vai durar mais tempo. Então, ano que vem, provavelmente. Né? E isso é uma evidência que a gente está lidando. Nós não estamos inventando isso. As informações científicas estão sendo trazidas para nós. Outra coisa, o que não é uma avaliação baseada em evidência? É eu fantasiar que de repente eu não vou mais sair de casa por causa do coronavírus durante aí pelo menos uns 5 anos. Isso não tem nenhuma evidência falando isso, né? Então, essa fantasia exagerada que a gente precisa treinar nossa mente para reduzir, diminuir, para a sua ansiedade diminuir, né? E também a avaliação de custo-benefício, né? Ou seja, qual que é o custo que eu tenho de ficar pensando negativamente? Está me ajudando? Não é? E aí, por outro lado, se eu partir para a ação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de começar um curso, ela fala assim, olha, dificuldade com o Enem aí, ela pensa assim, se eu ficar cultivando muita preocupação excessiva, a minha ansiedade vai aumentar e eu não vou fazer esse curso. Mas se eu não fizer esse curso, minha ansiedade também vai aumentar, porque eu vou ficar pensando que eu sou incapaz, que eu não dou conta. Né? E aí quando você põe na balança, você fala assim, não, então, ainda que a ansiedade vai continuar do mesmo jeito, então é melhor eu fazer. Né? Então, pôr na balança também é uma técnica bastante interessante, porque se eu fizer, a ansiedade vai ser grande, se eu não fizer, também a ansiedade vai ser grande. Mas no todo, onde que eu perco mais? E aí, uma variação matemática mesmo, para ajudar você nesse contexto. Né? E a famosa descatastrofização, né, gente? É identificar o pior cenário, que nós já falamos aí. Então, a gente tem mania de catastrofizar mesmo, né? Eu preciso avaliar essa pior cenário para eu trazer mais benefícios para a minha vida, né? Nós já falamos disso. Também o treinamento atencional. Então, quero voltar para vocês no Mindfulness. A meditação, ela volta a essa questão do foco, né? E aí eu quero, na semana que vem, eu vou falar mais de Mindfulness. Mas a ideia é que você está focado na sua preocupação excessiva. Você treinar a atenção em outro lugar ajuda a diminuir essa preocupação excessiva, ok? Então, você vai mudar a sua estratégia cognitiva aí. E não é controlar os pensamentos, mas você diminuir os pensamentos errôneos, o foco no pensamento errôneo, para focar na solução de problemas. Aquela famosa frase, se eu foco no problema, ele vai aumentar. Se eu foco na busca de alternativas de soluções, elas vão aumentar. Muitas vezes não é fácil achar soluções, mas eu preciso gradativamente, passo a passo, brainstorming, conversar com outras pessoas, buscar na internet e me abrir para outras perspectivas, porque aí o meu foco da atenção vai sair da preocupação excessiva para a solução. Né? E aí, como eu falei, a imaginação também, você imaginar imagens escritas também, né, gente? Desenhos, escritas. Você pode desabafar escrevendo um texto para você mesmo, emocional, uma carta para você, uma carta para o universo. Você pode cultivar uma imagem aí transformacional. Na semana que vem eu vou falar com mais detalhes disso, né? A gente está acabando o nosso tempo. Eu não quero prender vocês mais. Quero deixar aqui para finalizar, gente, essa última slide aqui, dizendo reforçar o diário da gratidão, que já falei semana passada, a gratidão, atos de bondade também. As pesquisas mostram que se eu pratico atos de bondade voluntários e conscientes. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine meu canal, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para você receber as notificações e aí você tem mais acesso às nossas informações e pode ajudar a espalhar essa notícia, combinado?